Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 9º dia de aula de Teologia Pastoral, é a segunda parte, segundo bloco. Estamos agora, vamos iniciar falando sobre a pregação, pastor e a pregação, tá bom? Então, continuando aqui, tanto no livro-texto do MacArthur, quanto na minha apostila, eu faço notas sobre vários assuntos sobre a pregação. Mas eu gostaria, inclusive, de utilizar mais agora o próprio livro do Martyn Lloyd-Jones, Pregação em Pregadores. Enquanto eu preparava a aula aqui para vocês, esse material do Martyn Lloyd-Jones, ele tem aqui na página 155 algumas informações muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês, que é o capítulo 9, que é o preparo do pregador. Porque, irmãos, quando falamos sobre pregação, qual é a primeira coisa que vem na mente de um pastor? Eu vou ter que cuidar da pregação. Logo, eu tenho que me preparar para fazer o quê? Vamos lá. Transmitir com verdade a palavra. Sim. E qual é a matéria que a gente lembra quando pensamos em pregação? Hermenêutica. Não, essa daí é a arte de interpretar. Homilética, hermenêutica, exegese. Qual? A matéria que o senhor fala? Não entendi. Exegese, homilética. Homilética. Homilética é a arte de pregar. É verdade. Isso, entendeu? Então, quando nós falamos assim, o pastor ele tem que se preparar para a pregação, logo eu preciso estudar homilética, não é isso? Ou senão, como que se diz no direito, Júnior? Eu preciso aprender a falar em público, eu preciso discursar, né? A arte da oratória, não é isso? Oratória, isso. Exato. E muito usada no direito penal, né? Mas no júri, né? Mas no júri. Então, quando nós pensamos em pregação, nós pensamos nos grandes pregadores e, geralmente, temos um acervo muito grande de literatura sobre esse tema, como ensinar a pregar. E a matéria que cuida dessa área é a homilética, que é a arte de pregar. Pregar, inclusive, sermãos, né? Poderíamos chamar de oratória? Sim, mas a oratória ela é mais secular. E a homilética ela é mais religiosa. Está dentro do aspecto religioso, o sermão. Quando falamos assim, eu estarei trazendo o sermão, você não pensa no sermão como um discurso político, você pensa no sermão como um discurso religioso. Então, a homilética é a cadeira pela qual estudamos. Então, assim, só que pregar, irmãos, não é somente trazer um sermão, é muito mais do que isso. O próprio livro-texto, ele vai mostrar aqui, pastor Martyn Lloyd-Jones, ele vai trabalhar no capítulo de número 15 sobre a pregação, já já a gente vai ler alguns pontos dele. Mas eu quero agora dedicar algum tempo Tem muitas nuances, né? Oi? Acho que tem muitas nuances, porque a questão da homilia, embora tenha aspecto da oratória, mas tem muitas nuances na questão não só do convencimento, da persuasão, que aí entra a questão do Espírito Santo, que é como fala o Paracleto, mas de aconselhar, orientar, ela envolve muita coisa, né? Só convencer o pecador que está errado, mas é muita coisa. Sim, sim. Mas assim, no frigir dos ovos, né, Júnior, se resume na oratória, né? Você vai ter ali a sua, né? Você vai se comunicar, né, de uma forma expositiva, né, tendo aqui também aquela atuação performática. Irmãos, o lado artístico não é errado, viu? Quando você consagra tudo isso com muita piedade e você aperfeiçoa por esse lado mais performático, mais emotivo, sabe colocar as palavras, não é errado. O erro é o exagero em certos aspectos. Quando você só vai para o emocionalismo, quando você só vai para uma questão mais de persuasão e de manipulação. No caso do pastor e do pregador, a gente trabalha muito bem essa matéria, né, na matéria de homilética. Ali a gente vai passar
qual é a homilética bíblica, qual é a teologia da homilética, quais são as estruturas da homilética, como que se cria um sermão, que tipos de sermão existem. Aí temos o temático, tem o tópico, temos o expositivo, né? Então, assim, agora, como é simplesmente um módulo de teologia pastoral e uma abordagem, então eu quero fazer um breve suprassumo, mas eu quero até considerar algumas coisas de um dos maiores pregadores que tivemos recentemente, que é o Dr. Martin Lloyd Jones. Como você vê, desculpa estar te interrompendo, mas como você vê aquelas pregações, acho que é mais no pessoal pentecostal, que é meio bombástica, assim. Eles falam alto, bastante alto, eles trabalham muito com uma espécie de trabalhar o emocional do ouvinte, das sensações. Então, Júnior, quando você fizer o nosso módulo de homilética, o Gil e o pastor Johnny já fizeram, né? E assim, você vai ver que eu vou tentar trazer uma linha sempre bíblica, óbvio, mas eu vou dar direito também, por exemplo, para o lado um pouco emocional. Em que sentido? Existem sermões que você nota que ele é um sermão que é permitido o lado mais emotivo. O assunto dele é. Já outros sermões são mais reflexivos, introspectivos. Então, o que eu acredito que o ponto de equilíbrio é o orador ele ser muito fiel ao texto bíblico naquilo que o autor, o Espírito Santo, revelou para aquele escritor e para aquela comunidade. Não tem como, por exemplo, você falar da paixão de Jesus sem levar à emoção. O que comumente chamamos de Semana da Paixão de Cristo é uma semana maravilhosa. O que começa ali na última semana, os últimos passos de Jesus, os últimos acontecimentos, as últimas palestras, é um momento de apogeu maravilhoso. Sim. Quando o pastor ele trata da paixão, quando ele trata da crucificação, da via crucis, é digno de trazer a paixão, porque nós estamos vendo ali a nossa obra. O grande problema da emoção é quando a gente usa a emoção de uma forma errada. Como? Para persuadir pessoas, como se fazem, por exemplo, o marketing. Dentro do marketing, principalmente o marketing digital, hoje esse fenômeno recente aqui, né, no mundo, podem ver que as propostas mais convincentes são aquelas que afetam o nosso sistema límbico, que é o nosso desejo. Por exemplo, o rapaz chega e está vendendo um produto e ele diz assim, olha, você, daqui a 3 meses, vai poder pôr o seu vestido dos sonhos para a mulher, pronto. Ativou o sistema límbico dela. Ela não quer saber o quanto ela vai pagar para poder, daqui a 3 meses, ela pôr o vestido do sonho. Ela paga. Por quê? Porque ativou o lado emotivo. O grande problema do lado emocional numa pregação é quando você leva a emoção para ativar desejos humanos que contrariam a Bíblia, mas usa da Bíblia para tomar proveito sobre aquela situação, e principalmente o pastor. Aí que entra o grande problema. Agora, se eu estiver tentando levar o irmão, por exemplo, que nem eu falei agora há pouco, a última semana de Jesus, levando as emoções para nos fazer refletir o quanto ele nos amou, isso não é nenhum problema. Então, Sim, mas aí eu te falo, só uma coisa. A questão é a seguinte, eu estou entendendo, é uma paixão natural. É natural. Nós temos sentimentos que são naturais, o que vai aflorar naturalmente. O problema é quando eu provoco. O exemplo que você falou foi ótimo. Por exemplo, eu estava na igreja uma vez, e aí o pregador foi pregar. Aí ele falou o seguinte, aí tinha um pessoal lá fora, estava com um teclado, lá atrás dele, ele ia começar a pregação. Aí a pessoa, já é comum ele ficar tocando bem baixinho um teclado com a música que traz aquela forte emoção, sabe? Que te provoca. Sabe o que ele fez? Ele olhou para trás e falou assim, ó, vou começar a pregar, mas pode parar o teclado. Não precisa ficar tocando na hora que eu estiver pregando. Aí eu percebi
Ele queria fazer a pregação sem provocar nas pessoas essas sensações emocionais de fundo Sim, musical. É isso que eu falo. a opinião dele foi muito jóia. E eu gosto desse tipo de opinião, mas também não critico quem gosta de um fundo musical. São estilos, né? Olha só como é interessante, Júnior. Em que reunião o fundo musical é maravilhoso? Bom, o que eu digo, assim, que é recomendado, que já usei aqui, por exemplo, quando eu estava com a minha filha, estava com problema de, assim, de ansiedade, na internet dispõe lá, você põe som de chuva caindo, trovão, que sensações agradáveis para pessoas que Sim, se mas sentem assim, mal, eu, talvez, ansiedade. talvez eu não fui claro. Mas, por exemplo, que tipo de culto, ou que tipo de reunião, ou que tipo de mensagem que o pastor pode explorar bem esse lado emocional, o fundo musical? Sabe quando? Um casamento, Júnior. Claro. Palestra de casais. Sim, claro, é Ali próprio. é o momento realmente para você sacudir a Sim, roseira, para fazer todo concordo, mundo chorar. É concordo. festa. Ali é Eu acho sorriso, é lágrimas, é explosões de emoções, isso, sim. entendeu? Você Isso, entende? Então, ele ajuda, né? Ele isso. colabora. Agora, perceba, vamos lá. É uma campanha de construção. Eu preciso levar donativo. Fundo musical. Você percebe que é perigoso isso? Você está Sim, entendendo? É aí sim. onde entra o bom senso, entendeu, Júlio? Eita Por isso, manipulação, né? então, nas aulas de homilética, nós vamos trabalhar bastante várias coisas, vários cuidados, várias orientações e algumas coisas que eu também não aconselho. Mas foi boa a sua pergunta, Júnior, porque, ao mesmo tempo, perceba, hoje, como nós estamos diante de um mundo tecnológico e nós temos até certas ciências que antigamente nós não tínhamos, por exemplo, esse lado de certos tons que ativam o nosso sistema Sim, límbico. sim, Então, sim. nós precisamos, como pastores, tomar certos cuidados, porque muitas vezes a gente pode ser mal compreendido. Né? A gente, de repente, eu costumo pregar, teve uma época que tínhamos um rapaz da nossa igreja que sempre quando eu ia para a oração, ele já ia. E era uma delícia, porque ele acabava ali no meu momento de apelo, sabe, quase que instintivamente, eu não precisava nem pedir. Esse rapaz, eu me lembro como hoje, ele fazia, era típico dele, um fundo musical, mas eu nunca fui favorável, assim, tira, não tira, eu prefiro não. Não, quando eu vou pregar fora, que tem um tecladista lá, eu geralmente, com muito jeito, eu olho e falo, não precisa. Eu me sinto mais à vontade, né? Eu me sinto mais à vontade de pregar sem o fundo musical. Acho legal quem prega com fundo musical. Só que essa Sim, pessoa tem que ter muito bom senso, porque de repente ele pode estar indo para um caminho que ele está achando que é espiritualidade e é emotividade, verdade. É entendeu? isso mesmo. E é uma linha muito tênue, Júnior, Muito, muito muito tênue, sabe? E as pessoas se confundem, porque elas se verdade. emocionaram e elas acham que foi Deus, e não foi a emoção, Verdade. e foi o expertise do pregador. Outra coisa, pregadores ou pessoas que são voltados para neurolinguística. Eu me lembro que lá no pregão tinha um rapaz que, quando eu começava a falar de Deus para ele, ele falava assim: Você fez neurolinguística, né? Eu falava: Não, nunca fiz neurolinguística. Fiz seminário, aprendi a pregar. E, aliás, na aula de homilética, irmãos, eu tinha tanto bloqueio nos meus dias de seminário com homilética, porque naqueles dias todos os grandes pregadores tinham pecado. E eu falei: Eu não quero saber esse negócio de ser pregador, eu vou ser ganhador de almas, eu quero pregar o evangelho ombro a ombro. E eu, de fato, eu sei, foi um pouco da minha inexperiência e ignorância, mas eu tive medo, porque eu notava que todo mundo que queria ir para a pregação, no fundo, eles queriam fazer da pregação quase que um trampolim para mostrar suas credenciais. Eu falava, não é isso, não é isso. Verdade, né? Pregação não é isso, Jesus não fez isso. E eu criei uma barreira, não me pergunte por quê, mas eu deduzo que foi por causa desses escândalos adversos que foram surgindo, que eu falei assim, não, essa matéria é boa, mas eu não vou dar muita atenção para ela, não. Eu sei, bom, eu só tirei nota 10, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui bom nela, mas eu tinha medo dela. E aí, até porque eu não pregava, porque o meu desejo era ser útil no reino, eu não queria Uhum. visibilidades. Certo. Então, Júnior, eu acho assim que muitas pessoas
principalmente essas pessoas que já foram dotadas de um certo talento, ou pela dramaturgia, ou pela profissão, como é o seu caso, que é um advogado, que precisa, ou que já tem uma experiência de oratória, ou um professor, quando eles veem que eles podem, literalmente, ter mais êxito numa igreja, porque eles vão ser úteis de uma forma acima da média, entre todos, eles até se entregam à pregação, mas eu diria que é pelas motivações erradas. Uhum. E eles vão naufragar, isso é inevitável. Por quê? Porque a minha glória, disse o Senhor, eu não dou a mais ninguém. Se uma pessoa vai ao púlpito pensando que vai tomar proveito, ele sobe ao púlpito e eu posso dizer que algum anjo já coloca uma data de validade. Você vai durar até tal data. Não passa daquilo. Porque o púlpito não tem a ver com a gente, o púlpito tem a ver com o reino, né? Então, fica aqui, né? A sua observação foi muito boa. Eu não sou radical, eu acho que a gente tem que saber fazer, mas ao mesmo tempo, mesmo que não tenha um fundo musical. Nas minhas aulas de homilética eu destaco isso, Júnior. O pregador ele tem que tomar o máximo de cuidado para que as suas ilustrações não ativem só o sistema límbico, para que as suas ilustrações não sejam só coisas de mãe, de filho que sofre, da pessoa que é pobre, que vence, ou seja, eu falo, indiferente do meio pelo qual você vai conduzir, você tem que ser muito firme com tudo isso, porque senão você vai se perder e vai achar que Deus está te abençoando enquanto é a carne pela carne agindo e é a emoção humana no último grau. E, na minha opinião, o diabo é expert de ativar emoções humanas, inclusive no meio do povo de Deus. Sim, é verdade. Tá? Então é perigoso demais. E o povo pentecostal, nessa hora, também, eles também têm que tomar cuidado. A avivada e pentecostal. Por quê? Porque eles trabalham muito com as emoções e tem hora que eles acham que toda emoção é o Espírito Santo, e não é. Verdade. Isso também vale para pastores históricos e reformados e puritanos que também usam da emoção para tomar proveito. É a mesma coisa, perigoso do mesmo jeito. Só porque ele tem o dom da oratória, né? Fala, Júlio, você dizendo? Não, é que eles também confundem que ter esse movimento, esse momento, é poder também, né? Você falou que é o Espírito Santo, claro, e eles acham que é o poder, né? Sim, sim. E a emoção pela emoção, né? Exatamente. Dentro da prática aqui da pregação, meus irmãos, então vamos falar um pouco aqui sobre Mike Lloyd Jones, porque ele era considerado, e ele foi considerado um dos maiores pregadores que nós tivemos nos últimos anos. E o que acontece? Em função disso, ele escreve esse livro, que é maravilhoso, eu indico ele, e dou ele, inclusive, como uma ferramenta para que vocês possam estar vendo. E aqui no capítulo 9, ele coloca aqui o preparo do pregador. Porque se nós fôssemos conversar com Martin Lloyd Jones, ele como um grande pregador, e falássemos para ele o que um pastor precisa para ser um grande pregador, nós iríamos quase que de bate-pronto imaginar que ele falaria, precisa dominar a arte da homilética. Mas Martin Lloyd Jones fala outras coisas. Ele vai dizer o seguinte, que a homilética é uma das últimas coisas que a gente precisa dominar como um pastor ou um pregador. Olha que interessante. E aqui, eu não sei se vocês têm esse livro, mas se não, eu recomendo que vocês comprem. Ele vai começar a dizer aqui, logo no começo, no entanto, voltando-se para certas questões específicas, a primeira e mais fundamental tarefa do pregador consiste em preparar-se a si mesmo e não o seu sermão. Aí você fala assim, opa, pera lá. Então, a primeira coisa que ele dá como recomendação, e por que eu estou usando ele, irmãos? Porque já que a nossa matéria de homilética, nós gastamos muito tempo sobre os vários tipos de pregação, como eu disse, o textual, o temático, o expositivo, bibliográficos, sermãos, inclusive os alegóricos. A gente vai para dentro das escolas, né, que são as escolas de Antioquia e as escolas de Alexandria. Ou seja, eu faço um trabalho mostrando todo o desenvolvimento da oratória. Inclusive, nós usamos muito uma coisa que eu gosto muito de falar com os alunos na aula de homilética, é o seguinte,
A maneira em que nós entendemos hoje a pregação, ela é totalmente grego-romana. A nossa maneira de pensar é grego-romana, Sim. e a nossa homilética ela é totalmente grega-romana. Tudo forte, né? E na matéria eu desenvolvo muito bem isso, e principalmente nós trabalhamos muito em cima da escola de Alexandria e da escola de Antioquia. E dentro da escola, a gente vai trabalhar bastante, né? E geralmente eu dou essa matéria, e logo na sequência eu dou também hermenêutica. Né? E dentro da hermenêutica que eu trabalho também mais essa questão da escola de Alexandria e da escola de Antioquia. Mas, assim, voltando ao tema da homilética. Dominar o sermão é uma das últimas tarefas que o pregador precisa. Ele precisa, de fato, eu concordo com Martin Lloyd Jones, que o pregador precisa preparar a si mesmo. Como assim? E aí ele vem e ele começa a pontuar o que o pastor ou o pregador ele precisa. Ele precisa, em primeiro lugar, de uma vida com Bíblia e oração. Ou seja, ele precisa, antes de mais nada, ele precisa de uma vida de oração, onde ele busca a Deus em oração, ele depende a Deus em oração, e depois ele precisa de uma leitura bíblica profunda, porque muitas vezes ele fica preocupado com a estrutura do sermão, ele fica preocupado de querer pegar um texto para preencher o seu sermão, mas ele não entende aquele texto direito. Então, Martin Lloyd Jones, aqui nessa obra, vem falando bastante sobre isso, e depois ele, inclusive, vai falar o seguinte, que o pastor ele precisa também do quê? De conhecer a teologia sistemática. Aí você fala assim, mas, pastor, peraí, o grande pregador do passado, ele não está falando sobre as artes da homilética, não, ele não dá destaque para a homilética. Ele vai falar o seguinte, se você conhecer Bíblia, se você tiver intimidade de oração, se você tiver uma profundidade de teologia sistemática, ou seja, e dentro dessa teologia sistemática, você se aprofundar nas línguas originais, se você for profundo de Bíblia, e aí, pastor, então em terceiro, quarto lugar vem a homilética. Não, ele ainda diz, a homilética ainda fica para depois. Aí ele dá outras sugestões, ele vai falar o seguinte, ele coloca, logo depois disso, o quê? A leitura de livros puritanos, livros piedosos, livros de grandes irmãos do passado que foram profundos na teologia bíblica. E depois ele vai para a história da igreja, história eclesiástica. E depois ele vai para a história mundial. Aí você fala assim, para aí, pastor, Martin Lloyd Jones vai dar essas recomendações, eu estou aqui trazendo mais ou menos o suprassumo do que ele fala, tá? Nesse capítulo e em outras partes. Mas peraí, ele não era um pregador? Ele era um pregador, e por essa razão que ele se tornou um grande pregador. Ele não ficava preso simplesmente com a estrutura de um sermão pelo sermão. Ou seja, a construção de um sermão, o título, a tese, o primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro argumento, antes da tese ou logo depois da tese, a introdução, aí depois vem os argumentos, aí depois vem a conclusão. Ora, isso daí é muito fácil, qualquer pessoa aprende isso. Isso aí é a formatação, né, de tudo. Eu te pergunto, todo esse recurso, a gente não vê esse recurso em apóstolo Paulo, porque Paulo, na verdade, não tinha nem ainda os evangelhos, porque as cartas veio primeiro. Então, o que acontece? Qual é o pano de fundo de Paulo? Ele era judeu e ele pregava, como os outros apóstolos, Cristo todo tempo, e como Salvador, como Messias. Então, ele tinha como pano de fundo o Velho Testamento. Então, eu vou te dizer agora, isso vai ser uma pérola para você, porque foi para mim, Júnior. Olha que interessante. Os judeus, nos dias de Paulo e nos dias do Novo Testamento, pasma isso, esqueci de cumprimentar, Fia. Paz. Desculpa, meu irmão. Graças a Deus, todo mundo. Assim, para, irmãozinho. Olha só. Lembra que eu falei há pouco que a nossa forma de pensar é grega ou romana? Pode ver. Os nossos filmes, Júnior, tem começo, meio e fim. Um filme nosso que não tem um fim legal, a gente fica frustrado. Não é assim?
Acabou mal. Ah, não, não é possível. Não, não valeu a pena. Essa maneira de pensar começo, meio e fim é grega, que o romano Sim, adaptou. estudei O isso aí também. judeu, hã? Eu já estudei isso aí. Então, o judeu, na sua essência, o oriental, de uma forma geral, o japonês, o chinês, o árabe, o persa, e principalmente o judeu, o sírio, né, eles pensam de uma outra forma, eles não pensam de uma forma grega romana. Sim, sim. Para o judeu, eles Legal, né? começam, tem um meio, tem vários caminhos e não necessariamente tem fim. Verdade, verdade. E Paulo, ele dominava a filosofia, mas ele era judeu. O Novo Testamento está em grego, mas a mentalidade é judaica. Você Exato. não pode fazer uma leitura do grego, koiné, do Novo Testamento, na perspectiva helênica. É errada. A leitura grega do Novo Testamento é com base no judaísmo. Eles eram judeus, até Paulo, que é o maior intérprete, né? Ou seja, Sim, codificador do Novo Testamento, juntamente com todos eles, eles tinham mentalidade judaica. A sim. igreja primitiva era totalmente judaica. Só a partir de Antioquia, que ali, com a expansão das demais igrejas, e aí vai chegando no mundo gentil, é que o lado gentil começa a florear, mas Ocidental, né? todo radical da revelação e da igreja primitiva é judaico. Sim, sim. A cultura é grega, a língua é grega, depois Mas um pouco de latim, mas o pensamento é é oriental, é judeu. judeu, Então, né? por isso que você falou, e é isso mesmo. Paulo, quando ele começa a escrever, tem hora que você fala assim, peraí, Paulo, não, peraí, você já deu aqui 10 argumentos e não terminou o primeiro. Mas é porque Paulo fazia assim, ele dizia que eu não preciso terminar, Deus termina no seu coração, é mais ou menos isso. Né? Pode ver que essa é a mentalidade. Por isso que Sim, o próprio Pedro, quando vai citar Paulo, fala, nossa, irmão, Paulo escreve coisas difíceis que os indoutos distorcem para sua própria destruição. Ou seja, ele admitia, Paulo é complicado, mas ele não é complicado porque ele quer demonstrar que ele é melhor do que todos. Não, é complicado porque ele é muito sábio. E a sabedoria dele é de Deus mesmo para nós, e os inconsequentes distorcem, mas eles estão cavando a própria cova deles. Mas voltando, Júnior, e voltando, irmãos, então o que acontece? Aqui o Martin Lloyd Jones ele está dizendo o seguinte: olha, não se preocupem com a questão estrutural de um sermão. Isso é pequeno. Se preocupem, em primeiro lugar, consigo mesmo, como? Sua vida de oração e sua vida de Bíblia. Depois que você tiver isso, vá para suas próprias devocionais. Ou seja, não se alimente de devocionais externas. Inclusive, ele até usa um termo forte, dizendo mais ou menos que ele abomina devocionais, porque ele quer as devocionais que ele recebe de Deus, ele não quer as dos outros. Percebam? É entendi. bom ler um livro devocional Não, de alguém? É até útil, mas o melhor é nós termos as nossas devocionais, construir, né? porque são nelas que Deus fala conosco. E Entendi. são nelas que, na realidade, e eu gosto de ensinar isso, que é o útero daquele grande bebê que nascerá naquelas mensagens Muito futuras. pessoal, né? Por quê? Porque é a maneira em que você ouve Deus. Lembra que na última aula eu falei que quando a Entendi. gente copia o sermão do outro, a gente acaba Sim, sim, não desenvolvendo. E esse é um lado muito íntimo e pessoal. E aí ele vai, então, ele continua. Então, quando você for ler alguma coisa, a partir de agora uma leitura mais objetiva, leia os puritanos. O que ele está falando? Leia uma boa teologia. Leia uma boa teologia sistemática. Leia uma teologia consistente. E aí depois ele fala o seguinte, leia a história eclesiástica. Aí você fala, aí ele explica por que história eclesiástica. E ele diz, porque se nós conhecermos a história, nós não erraremos de novo. Porque, com certeza, durante esses 2000 anos de história, alguém já tentou fazer alguma coisa que muitos irão tentar. E ali ele fala, aprenda com a história do seu povo, que é a história eclesiástica, e também aprenda com a história mundial, porque na história mundial também vai nos prevenir de vários dissabores. E aí, só por último, aí então, depois de tudo isso, ele vem e diz, e aí depois que você já conhecer tudo isso, aí sim, por último,
que você já mergulhou na geografia, já mergulhou na história, já mergulhou na cultura da Bíblia, e na cultura, ou como nós chamamos, introdução do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para a gente conhecer o pano de fundo, e aí, sabendo um pouco das línguas originais, que naturalmente aí você já vai aprender um pouco de hermenêutica e de exegese, aí sim você estuda homilética. Aí você vai para a homilética. Por quê? Porque se você tiver conteúdo, você vai se dar bem em qualquer coisa. Porque não adianta nada você ter a homilética e não ter essas demais coisas. Porque se você não tem essas demais coisas, você acabará naufragando mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque você está preocupado apenas com aquela exposição, mas na hora que você for pegar a flecha para a aljava, ou pegar a flecha na aljava, você não tem. O que é uma mensagem, irmãos? Senão isso daqui. Você vai pegar a sua faca, né, uma régua, né? Vai pegar a sua flecha e vai ficar apontando. Assim. Está prontinha essa flecha? Põe na aljava. Põe na aljava. O que é uma mensagem, se não você ter uma aljava cheia, para a hora que você precisar da flecha, você atira? Sabendo que as flechas são o que? Palavras, são ideias, são conceitos. Então, essa fica a indicação do capítulo aqui, desse capítulo que eu falei para vocês há pouco, do Martin Lloyd Jones, que é o capítulo de número, acho que é página, capítulo 9, o preparo do pregador. Tá bom, meus irmãos? Ele era médico, né? Também. Ele era médico, e aí ele abandona a medicina para seguir pregando. Eu já li umas obras dele, lá atrás. Maravilhoso, maravilhoso. A gente usou esse livro para estudar, mas eu pretendo, é um dos livros que eu quero ler de novo quando terminar o seminário. Na realidade, ele não foi um livro-texto, ele foi um livro sugerido, isso, né, de acréscimo. De acréscimo. O também que eu ali foi W. Tozer. Muito bom. W. Tozer. Muito bom. É ótimo também. Mas Martin Lloyd Jones, Júnior, pode ler tudo que você tenha sobre ele, porque ele também, como Spurgeon, eu mencionei na última aula, ele também é considerado um dos últimos puritanos. É realmente esplêndido, é esplêndido. Eu, particularmente, sou apaixonado. Esse livro, irmãos, eu reli, não sei quantas vezes. Muitos valores que eu aplico na minha vida foram baseados por ele. Coisas que eu já fazia, não tinha muita certeza, e muitas outras que eu aprendi com ele. Então, fica aqui essas dicas para vocês, tá bom? Eu vou agora ao livro-texto, para a gente continuar aqui, e agora depois eu vou para a minha apostila, né? Mas, assim, a prática da pregação, meus irmãos, sobretudo, é esse cuidado com realmente a palavra de Deus e a profundidade na palavra de Deus. Não tenham medo de serem profundos. Mergulhem, estudem, aprendam, de todas as formas. Deixem Deus conduzir vocês no estudo pessoal de vocês, porque em algum momento Deus vai fazer com que as verdades dele sejam tão marcantes na vida de vocês que quando vocês passarem aquilo, vocês passarão com muita certeza, com muita autoridade e com muita tranquilidade. Tá bom? Na minha apostila, na página 38, eu até comento um pouco sobre criatividade e inovação. Eu coloco ali um acréscimo de um material. Enquanto eu fazia o MBA, eu tive um módulo de criatividade e inovação, em que o meu professor fala que a criatividade e inovação, ela passa por 4 processos, 4 fases, que são a preparação, a incubação, a verificação e a iluminação. Pode ver que isso é para a vida toda. Se a gente está num processo de criatividade, a gente passa por esses 4 processos. E no sermão não é diferente. A gente tem a preparação, a incubação, a verificação e a iluminação. Quantas são as vezes, irmãos, que eu, durante a semana, estou me preparando para a mensagem e depois que já está tudo pronto, começa a ter novas nuances, novos destaques, novas frases. E eu fico muito feliz. Martin Lloyd Jones vai chamar isso de presentes de Deus. E, inclusive, ele menciona dessa forma quando você está pregando e vem no púlpito aquelas frases. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: meu servo, você fez uma lição de casa
tão boa, eu estou tão feliz com você, que eu vou te dar um presente agora no púlpito para você continuar nutrindo na sua vida essa experiência de me buscar, de trabalhar, de se dedicar. E ele coloca esse termo como presente de Deus para que a gente possa realmente glorificar a Deus na hora que vier essas iluminações. E ele, inclusive, Júnior, antes, já eu te dou a palavra, ele até fala o seguinte, que o pregador iniciante, logo no início, é muito comum o Espírito Santo vir para esse pregador e dar a mensagem quase que toda pronta e mastigada. E aí vai passando o tempo, parece que vai diminuindo essa sensibilidade. E aí esse pregador já não recebe tudo tão mastigado. E aí passa mais o tempo, parece que fica mais difícil. E aí Martin Lloyd Jones, de uma forma muito maravilhosa, ele fala, irmãos, isso não é porque você está em pecado, é porque agora você já não é mais uma criança espiritual, já não é um ministro infantil. Deus já te deu maturidade. E agora você tem que queimar pestana, você tem que trabalhar, ou seja, você tem que se dedicar, buscando também o quê? Fazer a sua lição de casa para que Deus possa te usar. É claro que na experiência do ministério vai ter vezes que Deus vai te dar uma mensagem praticamente pronta, 100%. Mas na grande maioria das vezes, Deus ele vai recompensar esse filho dedicado, esse filho que realmente valoriza a palavra dele e que valoriza essa vocação. E quanto mais dedicado e prolixos nos tornamos, mais presentes de Deus, iluminações, clarezas, recebemos como presente dele. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Certo, ok. Querem falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? A gente ia fazer uma pergunta, né? Então, só um acréscimo meu. Uma vez eu estava falando, e assim, eu estudei bastante o assunto, as citações de história, eu lembrei bem, só que eu lembrei coisa que eu tinha lido há muito tempo atrás, que na hora eu fiquei depois admirado, falei, mas espera aí, eu não li isso aí agora, isso foi muito tempo, eu não estava até esquecido. E na hora parece que a coisa deu um casamento com aquilo que eu estava falando, eu falei coisas assim, que eu falei, caramba, isso aí é muito tempo, eu falei, lembrei agora, achei incrível. Lembra que hoje, qual foi o texto que nós lemos? João 14, João 16, não foi? Foi. E você se lembra de algum versículo que fala sobre isso, Júnior? Eu Espírito lembro, Santo? tanto vai falar que a gente vai lembrar, e vai fazer a gente lembrar. Exatamente, Júnior, entendeu? Então, isso é prova de que o Espírito Santo ele está realmente fazendo isso em nós o tempo todo. E louvado seja Deus por isso. Porque é assim mesmo, viu, Júnior? É assim mesmo. E sabe uma das coisas que mais me fascina, Júnior, nessa hora, é ver Deus fazendo isso em nós de uma forma muito doce e maravilhosa. Porque, percebe, você tinha lido isso há muitos anos atrás. Muitos anos, nem E, de lembrava. repente, vem à tona agora. E aqui, irmãos, deixa eu até dizer uma coisa. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, não é? Uhum. Agora eu te pergunto, essa promessa, isso que é o mais maravilhoso, meus irmãos. Guardem isso. Olha como a Bíblia fala nas linhas, como a Bíblia fala diretamente, mas a Bíblia também fala nas entrelinhas. Ó, tudo que lemos da palavra não deixa, acaba sendo, em última instância, algo que Deus nos ensinou, certo? Uhum. Então vamos lembrar, correto? Uhum. Mas vem cá, quem é o autor da nossa vida? Deus. Quem é o grande professor e mestre das nossas almas? É Deus. Quem nos ensinou tudo ou nos permitiu aprender tudo na vida? Sim. Foi Deus. Uhum. Logo, esse texto que o Espírito Santo nos faria lembrar, ele não está fechado apenas às coisas da Bíblia. Está voltado para tudo que aprendemos na nossa existência. As lições da mãe, as lições da vida. Então, tome posse disso, meu irmão. Quando vocês esquecerem de algo que vocês aprenderam na escola, orem, falem, Espírito Santo, um dia eu aprendi. Mesmo eu lá na ignorância, eu sei que era o Senhor me ensinando. Porque o Senhor é o Deus único e poderoso que já me contemplava lá. Mesmo a gente estando no erro, no pecado, cego para as coisas de Deus, já era Deus nos treinando para a vida de hoje.
Verdade. Porque, de fato, nós vivemos para Ele e não há quem não viva para Ele. Saber disso é reconfortante. O ímpio não pode dizer isso, porque ele acha que aprendeu pela força da sua habilidade. Não, ele aprendeu porque Deus permitiu. Porque na hora que Deus falar, filho, vem para cá, acabou. Não tem mente, não tem dinheiro, não tem juiz, nem ninguém que impeça. Então, esse versículo é para as coisas de Deus e é para tudo na nossa vida. Aleluia. É verdade. Fantástico. Muitas vezes a gente acha que é só para as coisas de Deus, não é? Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, agora, para a gente concluir, vamos para a parte do livro do pastor Martin Lloyd, ou melhor, MacArthur, aqui. Eu vou publicar o nosso... vou publicar rapidamente, só para a gente ver. Ele vai deixar aqui na parte 4, perspectivas pastorais, ele fala o culto, a pregação, mas também no capítulo 12 ele fala sobre o estudo do pastor. Então, eu só vou agora ler aqui com vocês a pregação rapidinho, só como os tópicos principais. Porque, olha, no capítulo 12 ele vai falar também sobre o estudo do pastor. E o capítulo 12 é a página 213. E a pregação é 261. Eu vou publicar aqui o PDF numa versão antiga, só para a gente estar acompanhando também, tá bom? Olha aqui, ó. Do 213 e 261. Então, vou abrir os dois. MacArthur Jr., irmãos, ele foi um exímio estudioso. Então... Está vivo ainda, né? Ele está vivo ainda, né, Júnior? Eu não me recordo se ele já partiu, eu não sei te dizer, de verdade. Né? A gente já viu essa questão aqui do estudo, né, do pastor, não vimos? Vimos. Inclusive, ele faz uma entrevista com o Thomas, isso, capítulo 2. Eu peguei hoje essa entrevista. Isso. Agora, então, vamos para o capítulo 15, a página 261 do nosso livro-texto, tá bom? E eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui a outra página, uma outra página, tá? A pregação. Maísa, leia para nós só essa introdução, filha. A pregação John MacArthur Jr. Não apareceu na tela, pastor. Não. Opa, vou publicar. Pronto, filha. Entre as várias responsabilidades atribuídas ao pastor, a pregação coloca-se acima das outras. Paulo, repetidas vezes, salienta a importância da pregação a Timóteo, ressoando uma nota que ocorre continuamente no Novo Testamento. Pontos altos na história da igreja têm confirmado a importância da pregação bíblica. O fundamento apropriado da pregação é a palavra de Deus, elemento que falta em muitas pregações contemporâneas. O conteúdo da pregação deve incluir questões didáticas, bem como exortações para que se produza um comportamento de acordo com o ensinado. A pregação é persuasiva para os ouvintes quando feita por alguém que esteja intensamente comprometido. Entre outros aspectos, tal compromisso manifesta-se na labuta do pregador ao preparar seus sermões. Joia. Irmãos, na minha aula de homilética eu exploro muito essa questão, e nesse livro vocês verão, quero crer que a maioria de vocês já deve ter visto, que o redirecionamento se dá pela vida de um pastor. E como esse pastor demonstrará o redirecionamento da igreja? É a pregação do evangelho, não há outro caminho. Púlpitos fortes, igrejas fortes. Púlpitos fracos, igrejas fracas. Então, eu acredito demais nessa verdade, eu acredito demais nessa premissa, e é por essa razão que a gente está aqui, no seminário teológico, preparando candidatos, se tornarem cada dia mais apaixonados pela Bíblia. Nem todos os seminaristas serão pastores, mas serão evangelistas, serão diáconos, serão presbíteros, serão professores de escola bíblica, serão músicos, serão os mais diversos dons. Mas, com certeza, uma coisa que eu admiro é que serão apaixonados pela palavra e valorizarão a palavra. Então, a palavra, como diz aqui o nosso próprio irmão e pastor MacArthur, ele diz, a pregação deve receber a divina prioridade. As igrejas estão fracas,
As igrejas se enveredaram para uma lei de mercado, as igrejas se enveredaram para uma heresia, as igrejas se transformaram em empresas porque a pregação não foi prioridade, nem dos pastores e nem dessas ovelhas. E é uma pena, e é por essa razão que a gente está aqui, para a gente reescrever a história, reescrever como Deus nos deseja. Leia para nós, Maísa, por favor, esses 2 parágrafos. A pregação deve receber a devida prioridade. Ao se aproximar do final da vida, o veterano pastor Paulo dirigiu uma exortação ao seu jovem protegido, Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só, irmãos, a gente está vivendo ou não esse momento de comichão nos ouvidos? Percebam? Uma pergunta. Pontuando doutores para si, para fazerem só as suas vontades. Percebam? Toda igreja que só pratica, ou melhor, que só prega algo que satisfaça o desejo das pessoas, está aqui dentro dessa sentença de Paulo. Então, irmãos, como diz aqui, ó, pregues a palavra, tempo e fora do tempo. Esse é o nosso dever, tá bom? Diga, Julião. A questão da pregação aí, ela é no âmbito geral, você, por exemplo, que tem a pregação que eu gosto muito, né, de fazer na rua, assim, individual. Eu gosto de falar para a pessoa, Jesus, que é o Salvador, ou ela é só mais essa questão... Aqui a gente está trabalhando, a proposta do autor aqui, nesse capítulo, Júnior, é mostrando a pregação na igreja. Mas você concorda, Júnior, que se você tem um bom direcionamento na igreja, você faz o que você está fazendo, ombro a ombro. Concorda? Sim. Porque é aí onde entra o replicar o que aprendemos. Agora, você concorda que, vamos imaginar hipoteticamente, você numa igreja neopentecostal, você iria só levar as pessoas para dentro daquela igreja, você não ia ter que pregar necessariamente a Bíblia, porque você não recebeu ela, você não entende ela, Sim. você só ia levar para a sua religião, concorda? Entendi. Né? Um aspecto mais oral mesmo, né? No oral, no sentido de ensino à comunidade, né? De discipulado, de orientação, a função prioritária do pastor, né? Aqui, em outro aspecto, ele também coloca: a pregação deve receber a devida fundamentação, né? Ou seja, se a pregação deve desempenhar o papel designado por Deus na igreja, então ela deve ser edificada sobre a palavra de Deus. Em anos passados, tal declaração teria sido óbvia, até axiomática. Então, em outras palavras, né, é óbvio, mas, irmãos, hoje em dia, muitas pessoas vão para um púlpito e elas não pregam necessariamente a Bíblia, elas contam uma história e preenchem a Bíblia. E preenchem essa história com algum versículo da Bíblia. Hoje, as pessoas elas querem mais do que ouvir uma boa história. E se tiver algum versículo para você colocar ali e ser de apoio, ótimo. Aí eu pergunto, essa mensagem, pseudo-mensagem, ela foi baseada nas Escrituras ou ela foi baseada num filme, num romance? Não estou dizendo que você não possa, ora, ter uma ilustração, que você não possa, ora, ter até uma aplicação muito interessante. Não, não é isso. Você vai ver que no Pregação e Pregadores, Martin Lloyd Jones vai falar muito sobre você anotar as experiências da vida, você estar sensível ao Espírito Santo. Não é isso, mas será que temos dado a devida fundamentação? Então fica essa pergunta, e a gente sabe que hoje, infelizmente, muitos lugares não estão preocupados com isso, não é verdade? Tá bom? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Então aqui, voltando aqui agora.
O outro ponto, a pregação deve possuir o devido conteúdo, dando também, né, essa ideia sobre o conteúdo correto, né? Pode ler para nós, Júnior, esse parágrafo, E por só favor? uma coisa, né, que a gente também voltar mais ainda ao tempo da igreja, durante Paulo, todos eles, né? O conteúdo principal da pregação era Jesus, o Salvador. Porque a ideia é o seguinte, ele veio e não foi recebido, mas como Messias, como Salvador, e eles tinham essa pregação emergente, que ele era o Salvador. Então, hoje a gente vê que muita gente não está pregando Jesus da salvação, ele é o Salvador, está pregando muita coisa, mas não, o foco central não está sendo dando muita ênfase, que ele é o Salvador, porque a mensagem bíblica era cristocêntrica, ele é o Salvador, ele é o Salvador. Mas mesmo, Júnior, quando... Vamos parar aqui e vamos pensar um pouco. Logo depois que essa igreja tinha esse encontro com o Salvador, a instrução paulina e dos demais apóstolos era, assim como recebeste a Cristo Jesus, vivei nele, enraizados, edificados, né? Mas pode ver que a partir dessa base que é Cristo, tem tantas coisas interessantes para a gente aprender, né? A gente aprende sobre o Espírito Santo, a gente aprende sobre a pessoa de Deus, o projeto de Deus, a volta de Jesus, ou seja, toda a temática escriturística. Toda a temática, né? Porque hoje falta, sim, essa base e está se preenchendo com tantas coisas supérfluas, né? Se Deus me permitir, domingo agora, um dos meus temas vai ser apenas o evangelho sem penduricalhos. Né? Eu vou trabalhar um pouco sobre essa ideia dos penduricalhos, que a gente coloca no evangelho. A gente quer enfeitar o pavão, sabe? O evangelho não precisa de enfeite, ele já é o grande enfeite. Né? Hoje em dia, quando você não tem Jesus na sua pessoa, que é revelada nas Escrituras, você precisa criar um outro pseudo-Jesus, né? Ou um outro pseudo-cristianismo. E é isso que a gente vive hoje. Vive com esses penduricalhos, tentando completar a fé. Mas que Deus nos livre dessa praga, né? Tá bom? Leia para nós aqui, Júnior, a pregação. Okay. Os sermões escreveu Spurgeon, deve conter ensino valioso e sua doutrina deve ser sólida, substanciosa e abundante. Destaca um ponto importante. A pregação não deve ter apenas a devida fundamentação, o devido edifício, mas deve ser construída sobre esse fundamento. A pregação baseada nas Escrituras procurará, naturalmente, comunicar os ensinos das Escrituras. Spurgeon continua alertando. Pode ler? Pode ler só essa frase. Dirigir apenas aos sentimentos afetivos é excelente, mas se não vão acompanhados de instrução, são apenas um lampejo no panorama. É pólvora gasta, sem acertar o alvo. O método divino é pôr a lei na mente e depois escrevê-la no coração. É o que nós falamos há pouco, né, Júnior, sobre a emotividade. Palavras de Spurgeon agora trouxeram mais luz para nós, né? Tá bom? E aqui ele vai concluir o assunto, MacArthur, falando sobre esse último ponto, que é a pregação deve conter o devido compromisso, né? Tem mais 2 pontos. Pode ler também para nós, Júnior, por favor. Ok. Não era desejo de Paulo tornar-se pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, ele havia dedicado sua vida à destruição da igreja cristã. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, deveria praticar muitos atos. Atos 16:9. Em seu caminho para Damasco, no intuito de perseguir a igreja, Paulo encontrou-se, porém, com o Senhor Jesus Cristo. Este encontro dramático mudou sua vida para sempre, transformando-o o mais terrível perseguidor do cristianismo em seu defensor mais zeloso. Daquele momento em diante, Paulo proclamou o Evangelho de Cristo com um compromisso superior ao de todos os outros pregadores da história. Maravilhoso isso. Irmão, falar de Paulo é chover no molhado. O compromisso e o exemplo de Paulo nos deixa corado de vergonha e que Deus nos ajude a ser 1% da vida desse grande apóstolo.
Cansado, E né? aqui, irmãos, para a gente até fechar esse ponto, para ir para o último argumento do autor, no começo, tudo é muito bom. No início de um ministério, no início de uma igreja, mas a gente vai ser testado mesmo ali, depois dos 3, 5 anos, 10 anos. 10 anos é um ciclo bem interessante, que a gente fala, uau, fechou um ciclo. Eu gosto muito de ciclos fechados. 10 anos, 20 anos, pode ver. Geralmente, a nossa vida é um pouco assim, né? Quando a gente faz 10 anos de idade, muda muita coisa, né? Quando nós fazemos os 20 anos, mudou coisas demais. Dos 20 para 30, parece que não mudou muito, mas há uma mudança bem legal. Dos 30 para 40, dos 40 para 50, eu estou nessa fase, né? 53, então, por enquanto. Mas é muito interessante esses ciclos que se fecham. Pode ver, irmãos, quando a gente faz um estudo ou assumimos uma nova profissão e a gente rompe o primeiro ano. Primeiro ano, segundo ano, a emoção ainda está ali bastante ativa. Mas depois do segundo ano em diante, é o que? É o compromisso. E essas são as horas que a gente é testado. Podem ver, a maioria dos irmãos hoje não permanece numa igreja mais do que 3 anos. Eu me lembro de uma moça na nossa igreja, que ela estava conversando com uma amiga, né? E aí a amiga perguntou para ela, em qual igreja você se converteu? Ela falou, eu me converti na Igreja Batista Missionária. E qual igreja que você está? Na Igreja Batista Missionária. Faz quantos anos? Aí ela disse, na época fazia uns 12 anos. Uns 12 anos. Meu Deus do céu, 12 anos, você continua na mesma igreja, não saiu até hoje. Nossa. Aí ele mandou uma risada e falou, não. E aí? É importante, né? Aí o que você mais falou? Eu falei, aí eu disse para ela, pastor, ela estava me falando, né? Eu falei assim, ô filho, e você? Aí ela já tinha passado por 10 igrejas, sei lá, em 10 anos, né? Ela falou assim, tá vendo, filho, tem alguma coisa errada com você, não é comigo, é antinatural. Não estou dizendo que a gente não pode mudar, mas entenda, irmãos, as mudanças, elas têm que ser realmente emotivas, são mudanças baseadas na voz de Deus, na orientação de Deus. A gente tem que fazer ciclos. Conheçam um obreiro pelo tempo que ele assume o ministério. Depois de 2 anos, se ele se continua firme e vigoroso, aleluia. Irmão, você tem um obreiro que continua firme e vigoroso por 5 anos, é magnífico. É magnífico. 10 anos, então, e a gente tem que achar que tudo isso é muito normal. Por quê? Porque o compromisso faz parte de pessoas maduras. O problema é ela, não é as igrejas. É ela, é claro. A gente sabe que essa igreja não é perfeita. A bichinha já tinha pulado mais do que tudo. Né? Foi muito engraçado que a nossa irmã foi com a Luciana Calender. Ela disse isso e foi assim, ela... Eu não tenho vontade de sair. Por que sair? A gente... Né, foi muito interessante, nunca mais me esqueci disso. Claro, acontece, né? Eu mesmo não me converti na igreja que eu estou, mas eu posso dizer que durante toda a minha vida eu tive 2 igrejas, irmãos. Eu me converti em uma, como eu não tinha nenhum, depois de uma situação muito difícil que eu passei, saí da igreja, fiquei sem igreja, acabei permanecendo em uma outra igreja ali para não perder a comunhão, mas de fato, logo na sequência veio a direção de Deus para mim, Deus me trouxe para a Igreja Batista Missionária, estou até hoje, e só vou sair se Deus me mandar sair, e mesmo assim, uma coisa que eu gosto é ciclos, e não é de 1 ano, de pelo menos 2 para começar a conversa. 5 anos já é bem legal, 10 anos eu estou muito feliz. Ciclos de 10 anos é muito interessante. Fecha-se uma porta, no sentido assim, dá para a gente ter uma boa avaliação, né? E aqui, irmãos, o MacArthur, ele acaba dizendo sobre o chamado supremo. A incapacidade de pregar de modo expositivo e didático é indesculpável. Isso só pode ser atribuído à ignorância das implicações de uma escritura inerente, inspirada por Deus, ou à indiferença a ela. Deus concedeu sua palavra ao seu povo e espera que os seus subpastores o alimente. E a necessidade é grande. Kaiser observa, e aqui ele vai mostrar que a gente tem que mergulhar, meus irmãos, tem que estudar. Precisamos ter uma vida de estudo e precisamos zelar pelo púlpito, que é importante demais, tá bom? Fechamos aqui esse módulo de pregação?
Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram das ideias do Martin Lloyd Jones? Como A conclusão desse tópico aí é maravilhoso, hein, pastor? Maravilhoso. Maravilhoso, né, Gil? Isso sossega, né, Gil? Porque a gente está aqui no seminário fazendo o quê? A gente está aqui se preparando para os anos que virão, né? E é isso mesmo. Irmãos, é incrível. Como eu me lembro das aulas do seminário no púlpito. Fazem 30 anos que eu me formei. Como é fresco as aulas. Eu fico lembrando. Eu lembro de muitas vezes eu cito o nome do professor, eu cito o nome da aula, eu cito o nome do livro que eu aprendi. É maravilhoso, irmãos. Creiam que Deus vai nos honrar muito naquilo que a gente for fazer, tá bom? Eu fico admirado porque é o seguinte, olhando para Paulo, você vê um poliglota, né? Tinha uma questão filosófica e tudo. Mas olhando para outros como Pedro, que é pescador, e a pregação dele não seguia as formalidades que nós temos, né? De todos esses pontos, etc. Pedro prega ali em Atos dos Apóstolos de forma maravilhosa, poderosa, né? Se olha assim. É por isso, né, Júnior, que a gente vê que o pastor, quando ele é separado, e a gente sabe que o seminário não forma pastores, quem dá o dom é o Espírito Santo. O seminário só prepara dando a esse pastor, que foi chamado por ele ferramentas. O seminário só prepara o seminarista dando mais ferramentas para a obra, né? Porque quem vai dar o dom para vocês é Deus. A gente descansa quando a gente vê um Pedro dos nossos dias ou um Paulo dos nossos dias. Porque o mais importante é ser cheio do Espírito Santo, é ser aplicado mediante a capacidade que ele tem. Eu mesmo, quando muitas vezes eu vou pregar, eu queria ser mais rebuscado, eu queria ter mais profundidade, mas eu falo, aqui está o Raimundo, entregue nas mãos do Senhor. Então me usa, Senhor. É mais ou menos assim, Senhor, é o que o Senhor tem para essa igreja, então, está aqui. E aí a gente se entrega e deixa Deus fazer o que ele bem deseja, né? Porque não é pela nossa capacidade, não é pela erudição, né? E aqui as igrejas históricas, Júnior e irmãos, nesse sentido elas pecam um pouco, porque elas olham os mais inteligentes para separar o pastorado. E muitas vezes Deus surpreende eles, porque não é o mais inteligente, é o mais crente que vai ser separado, é o mais piedoso. E aí Deus vai quebrando muitas vezes alguns tabus, também para ensinar os históricos, que é o poder do Espírito Santo quem faz as coisas. É o irmãozinho lá que se converte, que é mecânico, o filho dele também é mecânico, quando vai ver Deus usando ele, e quando vai ver ele se torna um pastor auxiliar, e depois de alguns anos ele vira o pastor presidente, e o filho do empresário que bancou a igreja, ele é mal um professor de escola bíblica, mas foi Deus mesmo, graças a Deus que ele é um professor de escola bíblica. Né? E Deus fez isso de propósito para mostrar que a igreja é dele, e que nós não estamos aqui conduzindo segundo o nosso expertise, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? E a gente vai agora para o último bloco e vamos trabalhar apenas no capítulo 8 da minha apostila, que eu vou falar sobre ministério e denominação, tá bom? Não vou falar sobre a liderança, não. Vou falar sobre ministério e denominação, que é um assunto mais curto. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Fechado? Fechado. Então, vou parar aqui a gravação, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom.